Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Hoje vamos fazer a correção e explicação das atividades da apostila Aprender Sempre, volume 2 do sexto ano, lá na página 85, sequência atividades 3. Aulas 1 e 2, associar um problema a uma operação. Então vamos lá. Número 1. Na perfuração de um poço foram cavados 12 metros de profundidade, mas o responsável pela perfuração disse que seria necessário chegar até os 18 metros. A operação usada para determinar a profundidade que ainda é necessário escavar é... Gente, é a subtração, né? Olha, eu cavei 12 metros, ainda falta 18. Quanto falta para chegar? A gente tem que fazer 18 menos 12, ou seja, a operação de subtração. Número 2. Na perfuração de um poço foram cavados 13 metros de profundidade, mas o responsável pela perfuração disse que seria necessário chegar até os 20 metros. Quanto ainda falta escavar para chegar na profundidade desejada? Então, mesmo tipo de problema, né? Até parecido. Então, a gente tem que fazer uma subtração de 20 menos 13, que resulta em 7. Ou seja, falta escavar 7 metros. Número 3. O plantio de soja em uma fazenda ocupará uma área de 80 alqueires. No primeiro dia foram plantados 25 alqueires. No seguinte, ou seja, no segundo dia, foram plantados mais 30. Responda. Letra A. Qual operação devemos usar para determinar o valor total da área plantada nos 2 dias? Então, olha só. Aqui, percebam que a gente vai fazer a operação de adição. Porque eu tenho que somar, né? 25 mais 30. Correto? Na letra B, qual foi a área total plantada nesses 2 dias? Então, aqui a gente faz o cálculo. Ou seja, soma 25 mais 30. Então, somando 0 com 5, 5. 3 com 2, 5. Portanto, a área plantada foi de 55 alqueires. Letra C. Qual a área que restou para ser plantada no terceiro dia? Sabendo que nesse dia toda a área destinada ao plantio foi cultivada. Lembra lá no início do problema que ele tinha uma área plantada lá, uma área, aliás, destinada, né, de 80 alqueires. Então a área total seria 80. Menos 55 foi a área plantada, é igual a 25. Então, ó, 5 para 0 não dá, corta o 8, vira 7. Empresta 1 aqui para o 0, ele vira 10. 5 para 10, 5. 5 para 7, 2, ou seja, restou 25 alqueires para o terceiro dia. Qual palavra que evidenciou a operação que você fez no item anterior? Então, reparem que eu grifei a palavra, né? Então, foi a palavra restou. Ela indica, então, que a gente tinha que fazer uma conta de subtração, tá? Uma conta de menos. Número 4. Em uma banca de venda de ovos, existem 82 cartelas de ovos, sendo que cada cartela contém 30 ovos. Pergunta-se, letra A, qual o total de ovos nessa banca? Então, para a gente saber o total de ovos, a gente tem que fazer 82, que é o número de cartelas, vezes 30, que é quanto vem em cada cartela. Eu vou refazer esse cálculo, olha lá. Ó, 82 vezes 30. Gente, eu coloco 30 embaixo, por quê? Porque ele tem um zero. Então, a gente pode descer esse zero e multiplicar só o 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Então, o total de ovos nessa banca é de 2.460. Página 87, letra B. Qual a operação que foi adotada na resolução da pergunta anterior? Então, percebam que foi a multiplicação, né? A gente multiplicou o número de cartelas pela quantidade de ovos que tinha em cada uma. Então, foi a multiplicação. Letra C. Se fosse realizada essa conta em uma calculadora com a tecla 0 danificada, não daria para usar, como essa calculadora poderia ser útil? Gente, a gente poderia fazer esse cálculo na calculadora sem o zero. 82 cartelas vezes 3, daria 246. Depois adicionaríamos um zero na resposta, que ficaria 2.460. Então, o zero que a gente não utilizou, a gente colocaria no final desse número aqui. E daria a resposta certa. Ok? Letra D.
Se os ovos fossem distribuídos em cartelas contendo 20 ovos, quantas cartelas seriam necessárias para ter a mesma quantidade de ovos da cartela de 30 ovos? Então pensa comigo, ó. Eu grifei aqui a palavra distribuídos, tá vendo? Então eu pegaria os ovos, os 2.460, e distribuiria em cartelas com 20 ovos. Então eu tenho que dividir os 2.460 ovos por 20 ovos. Eu encontro então o número de cartelas. Olha como que eu faço a divisão. Dá para dividir por 10 em cima e embaixo, né? Corta um zero em cima e embaixo. E aí eu só faço a divisão de 246 por 2. Então quando eu divido alguma coisa por 2, é só pegar metade de cada um. Ó. Metade de 2, metade de 4, metade de 6. Metade de 2 é 1, metade de 4 é 2, metade de 6 é 3. Portanto, seriam necessárias 123 cartelas. Letra E. Qual a palavra no item anterior que evidenciou a operação que foi tomada para resolver o problema? Então perceba que a gente teve que fazer divisão. Foi essa palavra que a gente percebeu. Distribuir é dividir. Então foi a palavra distribuídos. Correto? Página 88. Número 5. Uma banca de ovos é organizada para que seja toda ocupada pelas cartelas de ovos. São necessárias 5 cartelas de ovos para ocupar o comprimento e 3 cartelas de ovos para ocupar a largura. Pergunta-se, letra A, quantas cartelas são necessárias para preencher toda a superfície da banca? Então aqui eu desenhei como se fosse a banca. Repare comigo. Então, 5 cartelas na largura e 3... Na largura. 5 cartelas no comprimento e 3 cartelas na largura. Se a gente preenchesse tudo isso aqui, ó, e contasse, a gente ia ficar com quantas cartelas para preencher tudo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então são 15 cartelas necessárias para preencher toda a banca. Então que conta a gente poderia fazer? A gente poderia fazer 3, que é da largura, vezes 5 do comprimento. 3 vezes 5, 15. Correto? Agora na letra B. Sabendo que essas cartelas são empilhadas em montes com 3 cartelas, ou seja, eu tenho lá a banca que tem 15 cartelas. E em cima delas, eu vou empilhar 3 montes, né? Fica 3 montes. Quantas cartelas existem nessa banca? Então imagina agora vai ser um tridimensional, né? Como se fosse tridimensional. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Eu vou fazer o tridimensional para vocês enxergarem. Então agora está tridimensional. Então eu tenho aqui 15 cartelas na primeira pilha, mais 15 na... Peraí. Mais 15 na segunda. Então pensa. Eu tenho 3 pilhas com 15... Então eu tenho 45, porque 3 vezes 15, 45. Ou seja, existem 45 cartelas nesta banca. Tá? Então eu fiz aqui esses espaços em vermelho, é para você imaginar que ó, aqui tem uma pilha com 15. Aqui no meio tem mais uma pilha com 15. E aqui em cima tem mais uma pilha com 15. Entenderam? Então 3 vezes 15, 45. Letra C. Se cada cartela contém 30 ovos, então são 45 cartelas. E cada uma contém 30 ovos. Quantos ovos há nessa banca após empilhar todas as cartelas? Então, que conta que a gente tem que fazer? Tem que fazer 45 vezes 30. Para saber. Então, olha lá, eu coloquei o 30 embaixo, por quê? Porque ele tem um zero. Então, desce esse zero. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Portanto, há nessa banca 1.350 ovos. Letra D. Qual a operação realizada em uma calculadora não danificada para saber quantos ovos existem nessa banca? Gente, numa calculadora normal é só fazer uma operação de multiplicação. Concordam? Então está aí. Página 89, número 6. O professor Marcos fez a seguinte figura no quadro. Então, ele fez essa figura que parece um quadrado em espiral, tá vendo?
Em cada vértice, ó, para cada vértice da figura é registrado um número natural em ordem crescente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em cada cantinho ele botou um número. Ele quer saber qual das alternativas possui uma figura cuja soma dos números registrados em cada vértice é igual a 91. Então, olha só. Letra A. Se a gente vier aqui na letra A e fizer assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta mais fina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Daria 9, daria do 1 ao 9. Vamos somar aqui, ó. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Dá 45. Então eu preciso descobrir, eu não vou ficar tentando com todas as figuras. É só a gente somando os números naturais em ordem crescente até dar 91. Então, ó, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Opa, mais 10, né? Deixa eu apagar aqui. Mais 10, mais 11, mais 12, mais 13. Tá vendo? Então são 13 vértices que vai dar 91. Então é essa soma. E a figura que vai dar isso é a letra B. Olha lá. A letra B então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vértices. Somando do 1 ao 13 vai dar o 91 que o exercício quer. Tá vendo aqui, ó? Agora, olha lá, aulas 3 e 4. Soma e subtração de números naturais. Então, aqui os objetivos é calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. E também resolver situações, problemas envolvendo aí números naturais, com adição e subtração. Número 1, página 90. Observe os números que estão dentro dos retângulos em sua representação numérica e responda as questões a seguir. 384.672. Então, olha lá. Escrevi aqui, ó, 384.672. 69.076, tá aqui. 521.427. 521.427. 64.903. Olha lá. 605.821. E 309.499. 309.499. Na letra A ele pede, escreva os números de cada retângulo, depois desenvolva a adição entre eles. Escrevi, então aqui os números de cada retângulo. Agora ele quer que a gente adicione, ou seja, soma isso e soma isso. Somando esses daqui vermelho, vai dar 975.175. E somando os de azul, vai dar 980.223. E na letra B pergunta, qual dos dois retângulos possui a maior soma? O retângulo azul ou verde? Então percebam que a maior soma é do azul. Então o retângulo verde possui... Azul não, né? Que é a conta que eu fiz de azul. Mas que está no retângulo verde, ó. O retângulo verde possui então a maior soma. Porque eu fiz assim, ó. O que está de azul, eu fiz a conta de vermelho. E o que está de verde, eu fiz a conta de azul. Devia ter feito as cores correspondentes, né? Mas tudo bem. Então olha só. Então, as contas que estão no retângulo verde é a que deu o maior número. Número 2. Maria Paula recebeu de seu pai R$ 580 para pagar algumas contas da casa. Veja na tabela o que ela tinha que pagar e o valor de cada conta. Então, aqui tinha aqui, ó, tipo de gasto e o valor. Internet e telefone 115, gás 53, energia 128, água 83 e TV por assinatura 182. O que eu fiz aqui? Eu já montei aqui mesmo, ó, eu já passei esses riscos para a gente separar as unidades, dezenas e centenas e fazer a soma já aqui mesmo. Então, ó, desci os zeros e somei aqui, ó. Aí foi 5 com 3, 8, com 8, 16, com 3, 16, 7, 18, 19, 20, 21. Ficou 1 sobre o 2. 2 com 3, com 5, 8, com 2, 10, com 8, 18, com 8, 18 com 8 vai dar 26. Fica o 6 sobre o 2. 2 com 1, 3, com 1, 4, com 1, 5. Então, total de contas, 561. E ela recebeu do pai 580. A letra A, na página 91, pergunta: após pagar todas as contas de casa, Maria Paula voltou para casa com o troco e devolveu ao seu pai. Qual o valor, né, que Maria Paula passou ao seu pai? Ou seja, qual o troco?
Então a gente tinha que fazer 580, que é o total que o pai dela deu para ela em dinheiro, menos o total das contas. Então vamos lá. 1 para 0 não dá, corta é o 8 e ele vai virar 7. Emprestando 1 aqui para o 0 vira 10. 1 para 10, 9. 6 para 7, 1. 5 para 5, 0. Ou seja, o valor que Maria Paula passou foi de R$19, foi o troco. Esse aqui foi o troco. Letra B. Considere que Maria Paula tivesse consigo duas notas de R$200. Vamos grifar isso? Uma nota de R$100 e 4 notas de 20. Suponha que ela tenha usado uma nota de 200 para pagar TV por assinatura. Vamos grifar de outra cor, ó. Nota de 200 para pagar TV por assinatura. Outra nota de 200 para pagar energia. Com o troco das duas contas, Maria conseguiu pagar a conta de água. Olha a pergunta. Então, olha só, eu separei aqui do lado, ó. TV foi 182, energia 128 e a água 83. Então, olha lá, com a nota de 200, ela pagou a TV. Vamos subtrair para ver quanto sobrou. Ó, 2 para 0 não dá. Eu vou ter que pedir emprestado para quem? Para esse 2, que é o único que consegue emprestar. Ele vira 1. Empresta 1 aqui para o 0, ele vira 10. Cortou, vira 9. Emprestou aqui. 2 para 10, 8. 8 para 9, 1. 1 para 1, 0. Então, na primeira conta, sobrou R$18. Na segunda, ela pagou também com uma nota de 200 a energia, ó. Mesma coisa, 200 menos 128. O 2 vai ter que emprestar aqui, vai virar 1, vai emprestar pro 10, o 10 vai virar 9, vai emprestar 1 aqui pro 0, ele vira 10. 2 para 10, 2 para 10, 8 para 10, 2. 2 para 9, 7. 1 para 1, 0. Então, no segundo pagamento, sobrou R$72. Então, o troco total, vamos colocar aqui, ó. Foi 72 mais 18. Somando isso. 8 com 2, 10, vai 1. 7 com 1, 9, com 1. Opa, 7 com 8, com 9. Sobrou R$90. A água custou R$83. Então, olha lá. Ela teria que fazer R$90 menos R$83. Só que essa conta a gente vai fazer embaixo, tá? Ela só quer saber se pagaria. Então, sim, com o troco ela conseguiria pagar. Na letra C, ela pergunta, usando o troco da água, quantos reais Maria Paula precisou completar para pagar a conta de gás? Então, na letra B, qual foi o troco da água? 90 menos 83. Ó, corta o 9, ele vira 8. Emprestam aqui para virar 10. 3 para 10, 7. 8 para 8, 0. Então, o troco foi de R$7. A água, o gás, aliás, né, custava R$53. Menos R$7 o troco da água. 7 para 13 não dá, corta o 5, vira 4. 7 para 13, 6. Desce o 4. Para a água falta R$46, aliás. Para o gás falta R$46 para ela pagar o gás. Então, ó, Maria Paula precisou completar com R$46. Correto? É isso aí. Ela tinha dinheiro, né? Ela tinha uma nota de 100 e 4 notas de 20. Então daria para ela pagar. Número 3. Em um jogo de Ludo, Ludo, gente, é aquela torrinha também, tá? Esse tabuleiro aqui. O jogador com peça na cor azul havia colocado 3 peças no tabuleiro. A primeira peça havia andado 21 casas. Azul, eu grifei tudo de azul. A segunda havia andado 19 e a terceira havia andado 7. O jogador com peça de cor amarela, grifei de amarela, havia colocado no tabuleiro 2 peças. A primeira peça havia andado 28 casas, a segunda 17 casas. Já o terceiro jogador de cor vermelha havia colocado todas as suas 4 peças no tabuleiro. A primeira peça havia andado 16 casas, a segunda 12 e a terceira 9 casas. E a quarta 6. Qual dos 3 jogadores andou mais casas com todas as suas peças? O que eu fiz? Ó, somei as peças de cada um. Azul, 21 mais 19 mais 7. Somando tudo vai dar 47 casas. O amarelo, 28 mais 17. Somando vai dar 45. E o vermelho vai dar 16 mais 12 mais 9 mais 6. 43 casas. Então quem andou mais com as suas peças foi o jogador da casa azul. Da peça azul, aliás. Tá vendo? Tá aqui.
Número 4. Na entrada de uma recepção de um casamento, o qual haviam sido convidados 245 pessoas, a recepcionista riscava os nomes dos convidados à medida que chegavam. Inicialmente chegaram 9 pessoas de uma só vez, seguida mais 8 e depois mais 11. E outras 7 entraram e 3 carros chegaram e desceram ao todo 15 pessoas, que entraram na recepção. Por fim, no intervalo de 5 minutos, chegaram mais 12, 4, 11, 16 e 27 pessoas. Após esses 5 minutos, a recepcionista resolveu contar quantas pessoas ainda faltavam na festa. Qual o número de convidados que ainda não chegaram? Então pensa, total são 245 pessoas. Para a gente saber quanto falta, a gente tem que somar todos esses números aqui que eu grifei. Então o que eu fiz? Eu somei esses aqui, ó, 9 com 8 com 11 e 7, deu 35. Aí eu coloquei aqui 35. E somei com o restante, ó, mais 15, mais 12. Aí juntei, ó, 4 com 11 deu 15. E 27 e 16. Somando tudo, então, todas as pessoas que tinham chegado até ali, tinham chegado 120 pessoas. Quantas faltam chegar? Então, 245 menos 25. Então, olha lá quanto dá, ó. Vamos fazer a conta de novo, ó. 0 para 5, 5. 245 menos 120, né, gente? 120 chegaram. Então, 0 para 5, 5. 2 para 4, 2. 1 para 2. Opa, é 1. Ou seja, não chegaram ainda 125 convidados. Tá certo? É o que faltam ainda chegar. Pessoal, qualquer coisa vocês pausem o vídeo, tá bom? Número 5. A população da Europa até o ano de 2016 era de aproximadamente 741,4 milhões de pessoas. Já o continente africano tinha até o ano de 2016 1,216 bilhão, né, de pessoas, aproximadamente. Responda. Letra A. Escreva o número que representa numericamente a população dos dois continentes. Então eu tenho aqui a soma. Então eu coloquei já com números normais, né? Numericamente ele quer. Então olha só. 1.216 milhões mais 741 milhões e 400 mil. Como é que eu cheguei nesses números? Olha só. Para mim chegar nesse número aqui, eu peguei aqui, ó, 1 bilhão. Aí depois da vírgula tem 216. Esse 216, ó, 0,216, eu multipliquei por 1 bilhão, por causa da palavra bilhão. 1 bilhão é o 1 e 9 zeros. Vamos colocar de novo, ó. Ó, 0,216 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, acho que não tem 9 zeros aqui não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá. Agora sim, deu 216 milhões, tá vendo? Então eu juntei com 1 bilhão, deu 1 bilhão, 216 milhões. E no outro, o que eu fiz? No outro falou 741 milhões. Então eu coloquei aqui 741 milhões e teriam 6 zeros. Mas tem esse 0,4 depois da vírgula. Então é como se fosse assim, ó, 0,4 vezes 1 milhão. Que dá 400 mil. Por isso que são 741 milhões e 400 mil. Aí é só somar, então. 0 com 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0 com 4, 4. 6 com 1, 7. 4 com 1, 5. 7 com 2, 9. E 1 com 0, 1. Então deu 1 bilhão, 957 milhões e 400 mil. Letra B. A população africana tem quantas pessoas a mais que a população europeia? Então você tem que subtrair, né? Esse aqui menos esse. Olha lá, eu montei dessa maneira. Os zeros a gente repete. Depois eu fiz aqui, ó. Pegou emprestado com os 6, emprestou um aqui para o 0. 4 para 10, 6. 1 para 5, 4. 4 para 1 não dá. Pega emprestado com o 2, ele vira 1. E aqui vira 11. 4 para 11, 7. 7 para 1 não dá. Corta aqui o 1, ele vira 0. Empresta 1 aqui, virando 11 também aqui. 7 para 11, 4. Portanto, a população africana tem 474 milhões e 600 mil pessoas a mais. Eu poderia representar assim também, ó. 474,6 milhões de pessoas a mais. Porque essa parte aqui, ó, 600 mil, eu dividi por 1 milhão e dá 0,6, ó.
Ó, 600 mil dividido por 1 milhão. 0,6, tá vendo? Letra C. Quantas das duas populações têm aproximadamente? Juntas, deixa eu ler novamente. Juntas as duas populações têm aproximadamente quantas pessoas? Então olha só, juntas as duas populações são, que a gente já respondeu aqui em cima, né? 1,957 bilhões aproximadamente. Então a gente, quando aproxima, a gente coloca a vírgula aqui e transforma desta maneira. Tá certo? Questão 6. Uma padaria vende diversos tipos de pães, conforme a tabela a seguir. Então tem pão com gergelim, que é R$16 o quilo, e 1 quilo equivale a 14 unidades. Pão com parmesão, que é R$15 o quilo, e 1 quilo equivale a 12 unidades. O pão francês, que é R$12 o quilo, 16 unidades é igual a 1 quilo. E o pão francês, R$18, pão integral, aliás, R$18 o quilo, 15 unidades é igual a 1 quilo. Fernando foi a essa padaria e comprou 1 quilo de pão com parmesão, 4 pães franceses, 5 pães integrais e 7 pães com gergelim. Como iremos fazer então o cálculo? Eu organizei assim, ó, porque ele quer saber o valor pago por Fernando por esses pães. Eu coloquei assim, ó, pão com parmesão, R$15, porque ele comprou 1 quilo. Tá? Pera aí, deixa eu organizar, colocar isso aqui mais pra cá. Ó. Pão com parmesão foi R$15. O pão francês, que ele falou aqui, ó, 4 pães. Então pensa, são 4 pães no total de 16 para dar 1 quilo. E o quilo custa 12. Então ele comprou 4 16avos de 1 quilo. Então faz 4 vezes 12, que dá 48, divide por 16, que vai dar R$3. Então ele pagou R$3 pelos pães franceses. O pão integral, ele comprou 5, ó, 5 pães integrais. Então ele comprou 5 15avos, ou seja, porque são 15 unidades que dá 1 quilo. 5 15avos de 18. 5 vezes 18, 90. Dividido por 15, R$6. E o pão com gergelim, ele comprou 7. 7 é metade de 14. Ele comprou, ou seja, meio quilo. Ou você poderia comprar 7 14avos vezes 16. 7 vezes 16, 112. Dividido por 14 dá 8. Então, como ele comprou meio quilo, ele comprou metade de 16, que é 8. Portanto, qual foi o total que ele gastou? A gente soma 15 mais 3 mais 6 mais 8. Somando tudo isso aqui, ó. 6 com 8, 14, com 3, 17, com 5, 22, vai 2. 2 com 3, ou seja, R$32. Aulas 6 e 5, resolvendo problemas de multiplicação e divisão. Aqui nessa aula, então, a gente vai focar na multiplicação e divisão de números naturais e também resolver problemas com diferentes significados da multiplicação e divisão. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Então lá na página 94 começa com a atividade 1, que mostra aqui, ó, observe a sala de cinema a seguir e responda. Então aqui tem uma sala de cinema com várias poltronas. Perceba que aqui tem algumas poltronas duplas e aqui um outro conjunto grande de poltronas. Letra A, quantas poltronas duplas existem nessa sala de cinema? Perceba que duplas, ó, existem 6 poltronas duplas. 6 duplas, né? Que no total seriam 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serão 6 duplas. Existem 6 poltronas duplas, totalizando 12. A gente poderia complementar isso aqui, ó. 12 poltronas. Certo? Ficou melhor. Letra B. Quantas poltronas existem nessa sala? Aqui a gente pode usar a disposição retangular, que está a poltrona, e contar quantas tem na largura, que é 6, e quantas tem no comprimento, que é 12. E fazer 6 vezes 12. 6 vezes 12, olha lá. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, com subiu 7. Portanto, existem 72 poltronas. Correto? Número 2. Amanda ganha R$2 de lucro por cada bombom que vende, sendo que cada bombom custa R$5. Em um final de semana, ela vendeu 98 bombons. Letra A. Qual foi o faturamento de Amanda? O faturamento é quanto Amanda entrou de dinheiro para Amanda. Então, ela vendeu 98 bombons vezes R$5 cada um. 5 vezes 8, 40, vai 4.
5 vezes 9, 45. Com 4, 49. Ou seja, Amanda faturou R$ 490. Foi quanto ela faturou, quanto entrou dinheiro na mão dela. Letra B. Qual foi o lucro de Amanda, né? Qual o lucro que a Amanda teve com a venda de bombons? Para saber o lucro, a gente tem que multiplicar 98 bombons por 2, porque ela recebe R$ 2 de lucro por cada bombom. Aí eu faço 98 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18. Com 1, 19. Ou seja, o lucro total foi de R$ 196. Tá certo? Número 3. Um bosque contém 4 árvores a cada 25 metros quadrados de área. Sabe-se que esse bosque tem uma área de 10.400 metros quadrados. Quantas árvores tem nesse bosque? Então, o número de árvores vai ser 4 vezes, porque cada 4 árvores por metro quadrado, né? Não por metro quadrado, a cada 25 metros quadrados, né? Então, ele tem 4 árvores para cada 25 metros quadrados de área. Veja que eu grifei. Como que a gente sabe esse cálculo? Reparem que eu fiz o seguinte. Eu dividi 10.400 metros por 25 metros. Então aqui, ó, 10.400 dividido por 25. Por que que eu fiz isso? Porque eu pensei assim, a área total é 10.400. Dividido por 25, que é onde as árvores encontram-se, né? Então tenho 4 árvores a cada 25 metros quadrados. Então eu dividi então a área total por esse 25, obtive 416. Tá vendo aqui, ó? Olha o cálculo aqui. Vamos fazer de novo, ó. Ó. 10.400 dividido por 25, eu vou ter que pegar o 104, que é maior. 4 vezes 25 é 100. Para 104 sobra 4. 4 é menor que 25, mas eu tenho esse zero para baixar aqui, ó. Agora é 40 é maior. 1 vezes 25, 25. Para 40, sobra 15. Desce um zero. 150 dividido por 25 é 6. 6 vezes 25, 150. Para 150, zero. Então deu 416. Então é 4 árvores por 416 metros quadrados, né? Que deu então 1.664 árvores, ó. 4 vezes, eu multipliquei aqui, ó. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 4 vezes 4, 16. Então deu, tem nesse bosque 1.664 árvores. Correto? Número 4, na página 95. Após arrecadarem 1.402 cestas básicas, uma comunidade distribuiu as cestas da seguinte maneira. Então ela usou uma tabela. Para famílias de até 4 pessoas, ela deu uma cesta. Para famílias entre 5 e 7 pessoas, ela deu 2 cestas. E para famílias entre 8 e 10 pessoas, ela deu 3 cestas. Então, acabaram recebendo uma cesta 175 famílias, porque ela continha até 4 pessoas. 145 famílias receberam 2 cestas, porque elas continham de 5 a 7 pessoas. E 154 famílias receberam 3 cestas cada, porque tinham entre 8 e 10. O restante das cestas que sobrou foi dividido entre outras 95 famílias com mais de 10 pessoas. Responda, quantas cestas sobraram após a primeira distribuição? Então, ó, observa comigo, ó. Eu organizei da seguinte maneira. Deixa eu apagar os cálculos para a gente fazer depois. Ó, cestas distribuídas. Então, uma cesta para cada 175 famílias deu 175 cestas. Cada família aqui, ó, de 145 famílias receberam 2 cestas, que a gente já fez essa grifagem aqui. Nem amarelo, ó, deu 290 cestas. E 154 famílias receberam 3 cestas, que eu grifei de azul, que foram 462 cestas. Somando aqui o total de cestas, eu terei então, ó, vamos somar. 5 com 2, 7. 6 com 9, 15 com 7, 22. Vai 2. 4 com 2, 6 com 1. 7 com 2, 9. Então, olha lá. Cestas distribuídas no total 927. Eu quero saber quantas cestas sobraram. Então, eu pego o total de cestas, que é 1.402.
e subtrai de 927. Então, ó, 7 para 2 não dá. Corta o 0? Não, porque não dá. Corta o 4, ele vira 3, empresta 1 aqui pro 0, vira 10. Cortou o 10, vira 9, empresta 1 aqui pro 2, vira 12. 7 para 12, 5. 2 para 9, 7. 9 para 3 não dá, corta 1, ele vira 0, empresta 1 aqui. 9 para 13, 4. Então, sobraram 475 cestas. Aí vem a pergunta B. Quantas cestas cada família com mais de 10 pessoas receberam? Então, se a gente prestar atenção, ó, foram 95 famílias com mais de 10 pessoas. Então, a gente tem que dividir 975 por 95. Então, a gente vai ter que pegar o número todo. 5 vezes 95, 475. Para 475, 0. Então, cada família com mais de 10 pessoas irá receber 5 cestas cada uma. Correto? Então, vamos lá, pessoal. Questão 5. Observe a fachada do edifício abaixo. Perceba então que essa fachada ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 janelas de um lado, 10 janelas de outro. Total 20 janelas. Sabe-se que esse edifício possui 4 faces laterais, todas exatamente iguais. Então, 4, todas exatamente iguais. A quantidade de janelas desse edifício é igual. Então, se são todas exatamente iguais, é só fazer 20 vezes 4, porque eu tenho 4 faces, né? Então, teremos 80 janelas. Alternativa C. Correto? Página 96, aulas 7 e 8. Resolvendo problemas com cálculos mentais. Então agora, gente, a gente vai procurar resolver os exercícios, problemas com as 4 operações básicas, tá? Mas usando cálculos mentais, tá certo? Então vamos lá. Número 1. Mateus andava pela calçada e observou que por cada quadra ele andou, havia 4 postes de iluminação. Sabendo-se que a rua por onde ele andava tinha aproximadamente 18 quadras, adote o cálculo mental e responda. A quantidade de postes nessa rua é de aproximadamente. Então, o cálculo mental é fazer 18 vezes 4. Tá? A gente tem que fazer isso aqui, ó. Mentalmente, pessoal, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem multiplicar, separar na tua mente, né? O 10 do 8. Ficaria 10 mais 8. E aí faz 4 vezes 10, 40. 4 vezes 8, 32. Somaria, então, ficaria 40 mais 32, que dá 72. Alternativa C. Número 2. Voltando para casa após a aula de matemática, Juliano pensa em quantas maneiras ele pode desenvolver uma multiplicação que sua professora havia passado na aula. A multiplicação era 12 vezes 15. Vejamos algumas maneiras que Juliano pensou. Então ele pensou na multiplicação tradicional, né, montando 12 vezes 15, e você obteria lá 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. 1 subiu 6. Põe o mais ou o zero aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Faz a soma. 0. 6 com 2, 8. E desce 1. 180. Ele também pensou na letra B. Ele pensou assim, eu posso decompor o 15. Escrevê-lo como 10 mais 5. Aí eu faço a distributiva. 12 vezes 10, 120. 12 vezes 5, 60. 120 mais 60, 180. Na letra C, ele pensou assim, tá, eu poderia também decompor o 10, o 12, aliás, ficaria 10 mais 2, e o 15, 10 mais 5, e multiplica fazendo distributiva. 10 vezes 10, 100, 10 vezes 5, 50. 2 vezes 10, 20, 2 vezes 5, 10. Somando tudo, 180. E na letra D, ele pensou, então tá, eu só vou, então, decompor o 10. O 10 não, o 12, né? Que é 10 mais 2. E faço a distributiva. 15 vezes 10, 150. E 15 vezes 2, 30. Igual a 180.
Responda, tratando-se de cálculo mental, qual dessas maneiras você acha que seja, né, a mais eficiente? Qual dessas maneiras você utiliza e se não usa nenhuma delas, qual que você mais se identificou? Pessoal, é uma resposta pessoal, né? Cada um tem a sua. Eu me identifico mais com a letra B, né? Eu faria mais a letra B. Mas também, pensando agora, ou, né, vamos colocar aqui, ou letra D, daria na mesma, né? O que mudou aqui na letra B eu decompus o 15 e na letra D o 12. Então poderia fazer das duas maneiras, né? Poderia também fazer, ó, 15 vezes 10 mais 2, daria na mesma, tá? Então isso aí, cada um responde a que acha que é mais interessante. Por que eu me identifico com essas? Porque eu acho que decompor apenas um número já ajuda na hora da gente fazer os cálculos mentais. 97. Marcos foi à feira comprar algumas verduras. Ele adquiriu pequenas embalagens que continham uma quantidade de verduras já definidas com o valor de R$2 cada. Então as verduras custam R$2 cada pacote. Em outra banca ele comprou frutas em embalagens contendo pequenas quantidades. Então frutas agora, tá? Então aqui, ó. Frutas, tá? Então, embalagens contendo R$4 cada embalagem. No total, Marcos comprou 12 embalagens de verduras e 7 embalagens de frutas. Tente responder usando o cálculo mental. Então, se vocês observarem aqui, eu anotei, ó, verduras, 12 embalagens, R$2 cada. Frutas, 7 embalagens, R$4 cada. Fazendo o cálculo aqui, ó. 2 vezes 12 é 24, gente. Ó, você poderia fazer 2 vezes 10, 20. 2 vezes 2, 4. 20 mais 4, 24. E 7 vezes 4, tabuada, né? 28. Aí soma mentalmente. Ó, para saber quanto ele gastou no total. 20 mais 20, 40. 4 com 8, 12. 40 mais 12, 52. Então, Marcos pagou R$52. Letra B. Com R$40 ele teria conseguido comprar tudo que comprou nessa feira? Não, né, pessoal? Pois ele gastou R$52. Então não teria. Letra C. Qual estratégia você adotou para desenvolver os cálculos mentais? Ele quer saber a estratégia que a gente adotou para desenvolver. Então adotamos a decomposição dos números e multiplicação das parcelas. A gente pode escrever isso daí. Certo? Número 4. Em uma festa de aniversário, havia 5 bandejas contendo 80 brigadeiros cada uma. Na hora da distribuição, então você viu que eu destaquei ali, né? 5 bandejas contendo 80 brigadeiros cada uma. Na hora da distribuição desses doces, 8 crianças pegaram 15 brigadeiros, 12 crianças pegaram 10 brigadeiros e 15 crianças pegaram 8 brigadeiros. Letra A. Após a distribuição ser realizada, né, sobraram brigadeiros? Esse que ele quer saber. Então pensa comigo, ó. Total de brigadeiros, a gente precisa fazer 5 vezes 80. Cálculo mental. 8 vezes 5, 40. Adiciona um zero do 80, 400. Então, o total de brigadeiros foi de 400. Certo? Total de brigadeiros que as crianças pegaram agora. Então, vamos lá. 8 crianças pegaram 15. 12 crianças pegaram 10. E 15 crianças pegaram 8. Então, fazendo os cálculos mentais. 8 vezes 15, a gente pode pensar assim, ó. 8 vezes 10. Separa aqui, né? 10 mais 5. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 80 mais 40, 120. 12 vezes 10, a gente pode colocar 120 direto. Ou você pode pensar assim, ó. 12 vezes 1 é 12. Mais um zero aqui, 120. E 15 vezes 8, a mesma ideia. 10 mais 5. Só que a gente já fez, né? 8 vezes 15, 15 vezes 8 é o mesmo cálculo. Então também dá 120.
Agora, a gente precisa somar mentalmente qual o total de brigadeiros. 120 mais 120 mais 120. Pensa, ó, 100 mais 100 mais 100 é 300. 20 mais 20 mais 20, 60. Então, sim, sobraram 40 brigadeiros, porque, ó, 400 menos 360 é 40. Letra B. Você fez o cálculo mental para responder o item anterior? A gente responde que sim. Letra C. Qual estratégia usaria para determinar quantos brigadeiros foram pegos fazendo o cálculo mentalmente? Então a gente pode responder: utilizamos a decomposição em parcelas e multiplicação. Foi o que a gente fez aqui, decompôs em parcela e multiplicação. Ok? Página 98, pessoal, nossa última página deste vídeo. Em um torneio interclasse de basquete em uma escola, 8 equipes participaram jogando por meio de um sistema eliminatório. A estrutura do sistema e os placares dos jogos podem ser vistos no esquema a seguir. Usando apenas o cálculo mental, responda. Então, olha aqui está a estrutura. Então, eu tenho várias equipes, né? Eu tenho 8 equipes que jogaram aqui a primeira fase. E nessa primeira fase, a gente obteve uma semifinal, com apenas 4 equipes jogando. Então, se vocês repararem, quem foi para a semifinal? Equipe 1, 5, 6 e 8. E foram para a final equipe 6 e equipe 5. Ótimo. Letra A. Juntando os pontos de todos os jogos, a equipe vencedora obteve qual pontuação? Então, eles querem saber qual pontuação a equipe vencedora obteve. Quem foi a vencedora? A 6, porque olha lá, a equipe 6 marcou 91 pontos, né? Jogo de basquete. Então, olha lá, a equipe 6 ela marcou no total, no torneio, 102, aqui ó, no primeiro, 99 no segundo e 91 no último. Aí ele quer que a gente use cálculo mental, lembra? Então vamos lá, como é que eu faço esse cálculo mental? Esse 2 aqui do 102 eu posso passar para esses. Então eu tirei o 2, só transformei em 100. Passei 1 para cá, esse 99 virou 100. E sobrou 1, passei para 91 que virou 92. Você viu? Olha como é muito mais fácil somar aqui, ó. 100 mais 100, 200 mais 92. 292 pontos. Letra B. A equipe que ficou em segundo lugar fez mais pontos que a equipe vencedora? Para a gente responder, a gente vai ter que analisar. Quem ficou em segundo lugar? Equipe 5. Então, olha só, a equipe 5 fez 93, 92 e 86 em cada etapa. Ó, 93, 92 e 86. Se a gente tentar usar o mesmo sistema do anterior, ó, arredondar aqui para 90, eu vou passar 3 para lá. Mas para cá não vai resolver. Então, eu vou arredondar esse para 90, esse para 90, vai sobrar 5. 86 mais 5 dá 91. Então, agora a gente pode somar assim, ó. 90 mais 90 mais 91. Tira esse 1 e pensa que é 90 só. Então, fica 3 vezes 90, 270. Mais 1, 271 pontos. Então, a gente pode responder que não fez mais pontos que a equipe 6. Correto? E a nossa última questão. Número 6. O estudo da população de uma pequena cidade constatou que havia apenas casas com a seguinte quantidade de moradores. Quantos habitantes tem essa cidade? Então, ó, 34 casas com um morador. 34 vezes 1, 34. 172 casas com 2 moradores. 174 vezes 2, 344. Por quê? Olha só. Pensa assim, ó, separa aqui, ó. Na cabeça a gente separa 100 mais 70 mais 2. O dobro de 100 é 200. O dobro de 70 é 140. O dobro de 2 é 4. Somando tudo, dá 344. Três vezes 398, a mesma ideia. Separa 300 mais 90 mais 8. 3 vezes 300 é 900, 3 vezes 90 é 270, 3 vezes 8 é 24. Somando tudo, 1194.
Nem vou ficar colocando de novo, não. 270 pode ser entendido como 200 mais 70. 4 vezes 200, 800. 4 vezes 70, 28. 280, né? Porque 4 vezes 7, 28, lembra? 800 mais 280, 1080. E 246 eu posso escrever como 200 mais 40 mais 6. Posso pensar na minha mente assim. 5 vezes 200, 1000. 5 vezes 40, 200. E 5 vezes 6, 30. Somando dá 1230. Tá aqui. Agora eu somo tudo para saber o total de moradores. Eu separei aqui, ó, unidades, dezenas, centenas e unidade milhar. Somando os 3, 4 aqui dá 12, vai 1. 3 com 4, 8. 8 com 9, 17. 17 com 8, 25 com 3, 28, vai 2. 2 com 3, 5. Com 6, com 2, 8. 1, 2, 3. 3.882. Alternativa A. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido mais um pouco. Muito obrigado por ter assistido aqui e até mais, pessoal. Tchau.